Olá, estamos aqui, vamos apresentar agora nosso trabalho sobre normalização de dados do banco de dados. Bom, o que é um banco de dados não normalizado? Ao se criar um banco de dados, produzimos um diagrama, sendo um deles o DER, e a partir dele criamos uma tabela relacionais do banco de dados. Contudo, esse processo normalmente possui diversas anomalias e gera inconsistência e a redundância dos dados do banco de dados. Esse banco é conhecido como banco de dados não normalizado. Bom, falamos de relacionamento, é importante observar as cardinalidades desse relacionamento. Temos das entidades, né? Temos as tabelas de um para muitos, muitos para muitos. Mas nessas tabelas já podem surgir erros na modelagem, como sobra entidade sem relacionamento, relacionamento de ciclos fechados. Dado aí como exemplo, mostrado que é um usuário que se refere a um empréstimo que é referido ao livro e que se refere novamente ao usuário, gerando esse ciclo. Terceiro, muitas entidades relacionam-se uma à mesma entidade, ou seja, várias entidades se interligam à mesma entidade. E o quarto erro comum também é a entidade com muitos atributos se relacionam com entidades com apenas alguns atributos. Ah, Algumas anomalias podem ocorrer nesse processo de criação de banco de dados, né? Eles são efeitos colaterais inesperados quando a gente tenta alterar alguma informação no banco, geralmente criados pelas inconsistências, pelas redundâncias excessivas. Essas anomalias podem ser de três tipos: a de inserção, quando a gente cria uma informação no banco de dados, só que para criar essa informação, a gente necessariamente precisa criar outras informações, senão a informação não entra. A de atualização, quando a gente vai atualizar um dado, só que precisa atualizar mais de um dado para se fazer isso. E a de exclusão, quando a gente exclui uma informação e múltiplas outras informações são excluídas junto com essa sem a necessidade. Ah, Nessas tabelas também existem as dependências funcionais. A dependência funcional é uma restrição do conteúdo do banco de dados, que é uma ferramenta importante para achar redundâncias excessivas. Elas são de quatro tipos, inicialmente. Elas podem ser separação, onde aqui, por exemplo, a gente está falando uma relação de A se relaciona para B e C, então A ela está ligada com B e A está ligada para C. Que significa o quê? É, Aquela informação tá se ligando em duas outras entidades. De acumulação. Aqui é o processo oposto da de separação. Aqui é onde várias entidades se acumulam em vários atributos se acumulam em uma só, um só outro atributo. Como aqui no exemplo, o CPF se liga em endereço, então o CPF e a idade eu também consigo achar endereço. Na de transitividade, acontece o seguinte: uma informação se liga a outra que se liga a outra fazendo um ciclo fechado. Ah, Nessa situação aqui, a gente vê que com o CPF eu já conseguiria ver o nome da cidade, mas só que aqui a gente está ligando o CPF, o código da cidade ao nome da cidade, e então o CPF é a nossa cidade. E a situação de pseudo-transitividade, que é onde há uma ligação entre a transitividade e a de acumulação, em algumas situações aqui, formando um semiciclo fechado, só com várias ligações que vão se juntando em uma só. Bom, como foi falado já, não precisamos criar em cada tabela o mesmo tipo de registro, o mesmo tipo de campo. Muitas vezes, usando isso que o Ismael acabou de falar, pode-se evitar redundância de dados. Bom, a normalização do banco de dados. Segundo o dicionário online de computação, a normalização do banco de dados é uma série de passos seguidos para obter um design do banco de dados que permite armazenamento e acesso eficiente aos dados em um banco de dados relacional, reduzindo a inconsistência e redundância e aumentando a velocidade. Bom, nas formas normais, é uma regra que estabelece as dependências permitidas. Cada forma normal remove certos tipos de redundância. É importante falar que você não pode partir para a segunda regra, terceira regra ou quarta se a primeira regra já não for concluída no banco de dados. Bom, na primeira regra, a forma normal elimina a redundância. Vamos lá. Proíbe o alinhamento ou a repetição de um grupo de tabelas para converter uma tabela não normatizada na primeira regra,
cada valor de um grupo repetido é substituído por uma linha. E em uma linha copiam-se colunas não repetidas. Bom, para deixar claro, temos aqui um exemplo. Não normalizado, temos o código do cliente, nome, telefone e endereço. Para normalizá-lo, precisamos pegar os dados que podem ser, que tenham multivalor e dividi-los. Temos aqui o endereço e criamos então duas tabelas. Código do cliente, nome, rua, bairro e endereço. E pegamos o telefone em outra tabela e adicionamos o código do cliente também. Na segunda regra, de forma normal, temos a dependência total da chave. Elimina a dependência funcional de uma chave parcial por colocar os campos em uma tabela separada daquela que não são dependentes da chave completa. Uma tabela está na segunda regra se cada coluna não chave depender totalmente da chave candidata e não de um subconjunto qualquer da chave candidata. Temos aqui os exemplos. O número do pedido, o código do produto, quantidade, valor e subtotal. Bom, sabemos que o código do produto e produto, eles não necessariamente precisam estar nessa tabela, porque já tem o número do pedido como chave PK. Aí, a partir disso, criamos duas tabelas, com o nome, número do pedido, o código do produto, quantidade, valor unitário e subtotal. E em outra, código do produto e produto. A terceira forma normal, ela tem o objetivo de eliminar as dependências transitivas. Que no caso, ela elimina as dependências funcionais em campos de chaves por não colocá-las em uma tabela separada. Nesse ponto, todos os campos não chaves são dependentes de uma outra chave. E a chave completa e nada além daquela chave. Aqui no caso, o exemplo seria o quê? O subtotal, ele não necessariamente deveria estar aqui, porque ele é uma informação que deveria estar em outra tabela, seguindo aquele ciclo que eu falei anteriormente sobre as dependências não... sobre as dependências funcionais, como a de transitividade. A forma normal de Boyle Code é um aperfeiçoamento da terceira forma normal. Ela tem como objetivo destinar situações em que se verifica a existência de mais de um campo de chave candidata e que duas chaves candidatas possuem elementos em comuns. Ela normalmente cobre duas situações específicas. Uma em que a parte da chave determina uma parte de uma outra chave e a segunda situação é que uma coluna não chave determina a parte de uma chave. As situações são possíveis somente se existirem chaves candidatas compostas múltiplas. A forma normativa número 4 é uma relação onde se encontra na situação anterior e que não existe dependência de multivalor. O exemplo aqui no caso dessa tabela é porque são três colunas em que a informação não necessariamente deveriam estar juntas. Elas deveriam estar separadas, como na situação de normalização, o código do projeto e o código de funcionários ficou como um projeto funcionário numa tabela só, e o projeto equipe como código de projeto e código de equipe. Bom, agora a quinta regra. Quebra a redundância dos dados que não estão cobertos por nenhuma outra forma normal anterior. Uma relação relacional está com a quinta regra se não puder ser mais decomposta sem perder uma informação. Ou seja, se eu tenho uma informação e ao dividi-la como a cidade, endereço, bairro, tudo bem. Mas no momento que eu tiver uma informação e ela não puder mais ser dividida, se eu dividi-la, eu vou estar quebrando a quinta regra. Temos aqui um exemplo, uma tabela com material, pedido e requerimento, que tem a tabela de material, pedido e requerimento. Aí essa tabela é dividida em três. Em uma fica material e pedido com material e pedido, outra pedido e requerimento, e a outra com material e requerimento. Bom, aqui temos as nossas referências bibliográficas que pegamos para fazer o nosso trabalho e as imagens usadas pelo nosso projeto.